Se a Série B do Campeonato Brasileiro tivesse começado há 4 rodadas, hoje o Guarani estaria em um lado completamente oposto na tabela. Pegando o recorte do segundo turno, o Bugre tem a segunda melhor campanha da competição. E ainda com um jogo a menos, são 2 vitórias e um empate nos 3 jogos disputados no retorno, ficando atrás apenas do Coritiba, que soma 10 pontos em 4 partidas. Mas é claro que isso é apenas um cenário específico e não interfere em nada no pensamento do elenco em escapar da zona de rebaixamento. Até porque, como vem dizendo os jogadores e comissão técnica, o foco agora é disputar cada jogo como uma final de campeonato. Temos aí decisões que vão fazer a diferença para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Então, jogo a jogo, a gente vai respeitando o adversário, vai trabalhando da melhor maneira possível e buscando as vitórias. Buscando pontuar, buscando vencer, para que essa diferença ela vá diminuindo. Apesar da janela de transferências estar chegando ao fim, o Bugre segue se movimentando no mercado e trazendo novas peças para a sequência da temporada. Anunciado na última semana, Lohan foi apresentado oficialmente nessa quarta-feira. O atacante, que estava no Floresta na disputa da Série C, assinou contrato em definitivo com o Bugre até novembro de 2024. Venho com as melhores intenções, venho com uma competitividade boa, venho interessado em ajudar, junto com meus companheiros, a tirar o Guarani dessa situação e conquistar o objetivo dentro do campeonato. No início da temporada, Lohan disputou o Campeonato Paulista pelo Santo André. Inclusive, ele foi autor de um dos gols do Ramalhão no empate com o Bugre no Brinco de Ouro da Princesa. Na temporada, o atacante soma 6 gols em 28 partidas disputadas. Bastante empenho, bastante determinação, bastante querer de poder ajudar junto com meus companheiros a tirar o Guarani dessa situação. E é claro que para aliviar a folha salarial do clube, a diretoria também oficializou muitas saídas durante a janela de transferências. Com as negociações de Lucas Paraíso e Léo Santos ao futebol português, o Bugre chegou a 11 baixas desde a abertura da janela. Antes dos dois, os laterais Eliel e Diogo Matheus, o zagueiro Ryan, o volante Kaique, os meias Chay, Gustavo França e Bruno Oliveira e os atacantes Renier e Daniel dos Anjos já haviam deixado o Guarani. O que a torcida espera agora é que os novos reforços que chegaram deem conta do recado e ajudem o clube alviverde na luta contra o rebaixamento. A expectativa é atuar bem, jogar bem, poder ajudar meus companheiros, fazer gol e dar alegria a essa torcida. O Guarani, quando retornou de Ribeirão Preto, o jogo foi adiado devido às queimadas, deu 2 dias de folga para os seus jogadores. Só vai jogar na terça-feira. E por que isso é importante, Nós estamos vendo aí problemas terríveis de contusões musculares em vários times. Flamengo, por exemplo, Palmeiras, Então esse descanso é importante até para que o jogador possa conviver com a sua família e ter aí um pouco mais de tranquilidade na retomada. Mas o Guarani está na última colocação, está atolado na zona de rebaixamento, é verdade. Mas o recorte recente, com a chegada do Alan Al, Guarani vem fazendo uma grande campanha. Teve um estudo aqui do Globoesporte.com, o Guarani é vice-líder no segundo turno da competição. Então o passivo é muito grande. Para tirar é complicado, é difícil. Vai ter que manter essa performance de time de G4, de time que luta pelo título da competição. Mas gostaria de ouvi-los também. Descanso importante e fundamental, já que tinha um longo período até o próximo jogo, que será na terça contra o Coritiba em casa. O Guarani é o vice-líder e o Coritiba é o líder, com 3 vitórias e um empate. Mais de 80% de percentual de aproveitamento no segundo turno. É um recorde. Nesse momento, o Guarani é o vice-líder e o Ituano está entre os melhores também. E lá embaixo a Ponte Preta está entre os piores, não é? Então, se a parada é boa ou não, o próximo jogo vai dizer. Eu vou continuar com o meu discurso aqui. Todo esse período que o Alan Al teve tempo para mexer, trabalhar, treinar esse time, o time melhorou. E agora tem um aspecto que, por enquanto, é um grande ponto de interrogação para a gente. Tem jogador chegando aí.
e jogador que estava com ritmo de jogo, que são os meninos que vieram do Tombense. Então, um pouco de treinamento com ritmo de jogo, preparo físico, hein, Gleger? Pelo menos 70%, 80%, a chance é encorpar o grupo. E cria outras alternativas. Agora, se você me perguntar, você hoje analisando o futebol, é legal esse período de preparação, de um jogo para o outro, 13 dias, né? Quase 2 semanas, é legal? Pô, eu acho legal, dá para treinador treinar, dá para recuperar alguns jogadores. Mas se você me perguntar, Gleger, você como atleta, você gostava desses períodos? Não gostava. Porque, querendo ou não, você perde aquele ímpeto, sabe, aquele negócio, aquela chama. Eu estava falando isso desde ontem. Então, assim, tomara, né, que o Alan Al consiga controlar isso, porque foi muito legal ver, né, todo o entusiasmo, né, os jogadores do Guarani naquela partida contra o Santos. O CH trouxe um dado agora importantíssimo, cara. No segundo turno, o Guarani é o segundo colocado. E o Coritiba, próximo adversário, é o líder. É o líder. Então, assim, o que é importante para o Guarani nesse momento é jogo a jogo, né? Ó, qual que é é tipo como se fosse uma final de campeonato. É o Coritiba. E o Guarani joga em casa, né? E precisa somar pontos. Aliás, ele precisa vencer o jogo, né? Para que ele possa se livrar dessa situação que ele se meteu lá no primeiro turno. Segundo turno é bom? É ótimo. Mas o recorde total do Guarani é ruim. Está na última colocação. Agora, Batista, tomara, estava voltando lá naquilo que eu estava dizendo, tomara que o Alan Al consiga manter essa chama acesa, porque aquilo lá é muito legal. E por isso também que eu falei ontem, perguntado se voltaria o Vladimir no gol ou deixaria a sequência novamente para o Pegorari, eu disse que eu deixaria para o Pegorari, porque o Pegorari ele tem essa, você percebe ele no vestiário, ele contagia durante o jogo, e o Guarani está precisando disso. Sabe? Não que o Vladimir não tenha, que o Vladimir tem uma liderança, claro, mas é uma liderança diferente. Para esse momento do Guarani, para mim, seria legal, interessante e a volta do Pegorari. Tecnicamente, Gleger? Tecnicamente, o Pegorari é mais goleiro. Tecnicamente. Mas não dá para dizer que o Vladimir estava mal, hein? Não é isso que eu estou dizendo. Inclusive foi até especulado que o Guarani pagaria a multa para o Santos, para o Vladimir jogar, um jogo importante, porque ele está bem tecnicamente. Mas numa análise técnica, né, e comparando todos os aspectos, para mim o Pegorari é mais goleiro, né? Mas o Vladimir também. E se o Vladimir jogar, tá tudo certo, hein? Tá tudo certo. Vladimir também era o titular e saiu por uma questão contratual. Olha, e volta pendurado, né? Volta com 2 cartões. O Pegorari era o titular. Correto ou não? Corretíssimo. Quando ele se machucou... Não, mas ele machucou na pré-temporada, não dá para considerar. Pré-temporada no Campeonato Paulista. Então, não dá para considerar. Ele é titular do quê? Não é titular. Não, mas ele terminou quando ele como saiu titular. do time, ele era o titular absoluto. Mas isso é o ano passado, gente. Não, esse ano. Ele se machucou e o Vladimir, inclusive, foi contratado... lá em Águas de Lindóia. Pré-temporada para o Campeonato Paulista. Mas nós estamos falando a mesma coisa. Ele se machucou... Mas não foi o ano passado, foi esse ano. Não, ele se machucou esse ano, mas ele era titular no ano passado. Esse ano ele não jogou. Como é que ele é titular do quê? O time é outro. Ele era titular. Era ele Douglas Borges. Quem que Exatamente. Ele era o titular e o Douglas Borges... Porque o Vladimir foi contratado após a contusão. Por causa da contusão. Exatamente. Do Pegorari. Aí, no que o Gleger acabou falando, eu tenho que concordar. E não vamos aprofundar. Vamos seguir. Bom, é uma pergunta para vocês. O Guarani liberou 11 jogadores. Está faltando ainda o Camacho. O Camacho, assim que ele foi afastado, o Náutico manteve um interesse nele, queria contratá-lo. O Náutico estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e o negócio não evoluiu, o problema salarial. O salário do Camacho é muito alto e o Náutico acabou desistindo na contratação. O tempo passou e o Náutico não conseguiu a classificação. Bruno Pivetti era e é o técnico do Náutico. Tá faltando também arrumar um serviço aí para o Vinícius Cauê. Jovem valor, também está afastado, o lateral esquerdo veio do Atlético Paranaense. E teve em campo 2 partidas entrando em pedaços de jogos. Também não deu para observar. Mas o Guarani liberou 11 e contratou 11. Os 11 que o Guarani contratou são melhores ou não?
são melhores ou piores do que os 11 que o Guarani liberou? Não dá para responder. Não dá. Sabe por que não dá para responder? Vou te dar um exemplo só um. Qual que foi o lateral direito que o Guarani contratou? Heitor. Aí você pega o auge do Heitor e o auge do Diogo Matheus. Quem que é melhor? Diogo Matheus. Então é isso, por isso que não dá para você comparar. Porque o Diogo Matheus, naquele momento, não estava bem. Foi dispensado. Estava vivendo um péssimo momento. Mas, tecnicamente, para mim, ele é o melhor lateral, por exemplo, que o Guarani teria. Mas não estava bem. O Heitor não está nesses 11, porque o Heitor já estava aí. Está o Pacheco. O Pacheco. Contratou o Pacheco. Então, o Pacheco, mesmo comparativo. Os dois bem. Quem que é o melhor? Pacheco ou Diogo Matheus? Diogo Matheus. É isso que eu estou falando. Então, o outro aspecto que a gente não viu muito jogador que foi contratado aí, recém-contratado, jogar. Tem que ver se encaixa, se funciona, se adapta, se está à vontade. Acontece tudo isso. Mas se você pegar, por exemplo, o Salustiano, foi contratado agora. Melhorou. Salustiano é melhor do que tinha. Bispo. Melhor do que tinha. Melhorou a cabeça Pacheco, regularidade. Não tem nenhuma enormidade. Não, mas Salustiano melhorou. No recorte dos três... Que veio Jefferson. Não, o que veio é o que está jogando. O que veio é o que veio do Tombense, né? É. Que veio do Tombense. Emerson, tem um sobrenome. Esse Emerson, Emerson Barbosa. Emerson, porque não tem outro Emerson no grupo. Emerson, eu tenho a impressão que é melhor que o Jefferson. Tenho a impressão. Agora, ele tem muita irregularidade no currículo. Quando você me perguntou da contratação, eu falei, não recomendo, mas eu não vou pichar, eu quero ver. E eu tenho a impressão que pode ser, Gleger, uma das novidades do Guarani para terça. Na lateral esquerda. Eu não tenho nenhuma informação, tá, gente? Mas o Jefferson melhorou, hein? Verdade também. Não, melhorou. Verdade também. Tá bem. Não, verdade também. Os dois. Se mexer nessa lateral esquerda, neste momento, é injusto. Não, mas é relativo, lá atrás o Jefferson estava muito mal. Batista, muito é relativo mal. Falar de injustiça ou justiça é a escolha do treinador. Nesse momento ele está bem, no recorte do segundo turno. Será que o Jefferson... Com o Jefferson o time vem fazendo uma grande campanha. Eu não estou fazendo aí campanha para tirar o Jefferson do time, não. Mas de repente esse menino que está chegando preenche, né, a expectativa do treinador. Por exemplo, o Jefferson está defendendo melhor, certo? Eu não acredito que o Alan vai mexer nessa lateral esquerda. Eu acho que ele não vai mexer em quase nenhum setor. Eu acho que ele não mexe em nenhuma posição. Só estou falando que ele defensivamente melhorou. E sabe por que melhorou? Por causa do Bispo. O Bispo está fazendo esse trabalho sujo que não tinha outro jogador na posição que fazia. Isso cresceu o Pacheco, cresceu os dois zagueiros, dando mais segurança, e cresceu o futebol do Jefferson. Agora, ofensivamente, o Jefferson chega no fundo, cruza, dá assistência, participa na diagonal, Gleger, de jogadas? Não. Ele vai ali no feijão com arroz, que melhorou. Agora, esse moço, o Emerson, que chegou, ele tem outras características. Vamos aguardar. O que você defendeu, você não está errado. Você está certo. Se o cara está bem, melhorou, tem que manter o time, porque está dando certo agora. Não é? Mas tem jogador aí chegando, querendo seu espaço, e tecnicamente jogadores interessantes.